da época em que João escreve Apocalipse, porque a gente não tem só um contexto histórico. A gente tem uma carta que é enviada para 7 igrejas em lugares diferentes. Cada cidade é um contexto diferente da outra. Então a gente vai precisar lançar esses fundamentos, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Essa primeira aula ela vai ser bem técnica, porque a gente vai ver Apocalipse como literatura, Apocalipse como profecia, Apocalipse como uma epístola, né, como uma carta. E tudo isso dentro do contexto judaico da época. Vamos orar para a gente começar então. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra, Senhor. Especificamente essa carta tão complexa e tão maravilhosa ao mesmo tempo. Que o Teu Espírito possa nos guiar em sabedoria, em conhecimento, e que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração guardado de qualquer conceito, de qualquer ideia, mas que nós possamos ser libertados e entender que Apocalipse é sobre Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e abençoe essa aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, alguém quer falar aí o que é Apocalipse? Como vocês entendem? Qual é a experiência de vocês com o livro? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Vai ter o microfoninho, não vai? Acho que não, né? Não, mas não precisa também, não. Vocês que sabem. Mas alguém quer falar qual que é a experiência com o livro? Eu me converti por causa de Apocalipse. Só que eu me converti num contexto de medo. Morria de medo de ficar, todo mundo ser arrebatado, eu ficar na terra e sofrer, ir para o inferno e tudo isso. Então a minha conversão, inicialmente, ela se deu não porque eu amei Jesus, eu amei o Evangelho, eu falei, nossa, é isso que eu queria para a minha vida. Jesus é o cara que eu sempre sonhei para a minha vida. Não, eu me converti no cagaço do anticristo me pegar. Então, meu único motivo de ter me convertido foi não sofrer. Depois, no meio do caminho, Jesus foi me conquistando, foi mostrando, não é bem assim e tal. Então, eu me converti nesse contexto. Bom, o livro de Apocalipse, ele tem sido usado assim para muitas coisas. Ninguém lê, mas todo mundo sabe o significado, quem é o anticristo, todo mundo tem uma ideia de quem é, mas ninguém nunca leu. E Apocalipse, ele é um livro que ele molda a nossa forma de enxergar o mundo, ele molda a nossa esperança, ele molda como nós vemos a realidade à nossa volta. Por exemplo, quando começa uma guerra, como está acontecendo no Oriente Médio, a primeira coisa que as pessoas falam é o fim do mundo. Elas nunca leram Apocalipse, mas elas sabem falar que é o fim do mundo porque começou uma guerra. Quando surge um líder aí meio maluco, igual o Trump, nessa eleição atual, completamente doido da cabeça, aí alguns já lá, é o anticristo, apareceu o anticristo. Até 2 anos atrás era o presidente, o primeiro-ministro da França lá, o Macron. E aí da história a gente vai ter Papa, vai ter os Estados Unidos como Babilônia, o Vaticano como Babilônia e tudo mais. Então, o estudo do livro de Apocalipse, ele é simultaneamente um mergulho em uma das peças literárias mais belas da antiguidade, mas ao mesmo tempo ela é uma caminhada em um campo minado de interpretações históricas catastróficas. Quando a gente chegar na matéria de história da igreja, a gente vai ver que no período da Reforma surgiram vários grupos cristãos. Então tinha os anabatistas, tinha os reformados, tinha os seguidores de John Hus, de Calvino, de Lutero, tudo mais. E muitos deles ali acreditavam ser um grupo especial que estabeleceria o reino de Deus ou a Nova Jerusalém na terra. Então,
tanto que uma das perseguições mais assim cruéis que a gente vai ter nesse período é a perseguição contra os anabatistas. Mas por quê? Porque eles se levantaram como os mensageiros dos últimos dias, começou a acusar todo mundo de anticristo, de Babilônia, e aí o cara falou, vamos matar essa galera que estão completamente loucos. Então, durante toda a história, a gente sempre vai ter o livro de Apocalipse inserido num contexto para causar uma guerra, para justificar um massacre, para justificar uma ação de violência. O livro de Apocalipse, ele é usado também como um arsenal de guerras, né, como eu falei, divisões políticas. Então, sempre eu sou o povo de Deus. O que aconteceu na Segunda Guerra, por exemplo? Os Estados Unidos tomou para si o nome de nação cristã e que precisava combater o comunismo, que era o movimento do anticristo, do demônio, e eles precisavam derrotar todo mundo. Então sempre tem essa ideia de eu sou o bem, o outro é o mal. Então Apocalipse sempre é usado nessas divisões políticas, né? Também é usado como um cronômetro do fim dos tempos. Ou seja, muitas pessoas usam Apocalipse e elas tentam ali extrair de Apocalipse a data do retorno de Jesus. E a gente vê o quanto isso é catastrófico durante a história. Recentemente, não tem nem 5 anos, se eu não me engano. Lá na África, um cara surgiu se dizendo o salvador do povo. E ele propôs um jejum para uma tribo lá, uma comunidade, de ficar sem comer até Jesus voltar, porque Jesus estava voltando já. E essa galera começou a jejuar e Jesus não voltava nunca. Aconteceu, morreu todo mundo, inclusive crianças, porque eles ficaram sem comer, esperando que Jesus ia voltar ali naquele tempo e não voltou. Então, essa questão de ficar marcando data, de ficar tentando adivinhar, eu acho que ano passado, também na África, teve um cara que ele se dizia um profeta, e aí ele surge e todo mundo começa a vender tudo, né? Ele começa a falar que o fim dos tempos ia chegar e tudo mais. Aí eles começam a vender tudo, dá todo o dinheiro para esse cara. O que esse cara fez? Comprou uma BMW e abandonou todo mundo. Então a gente vê como o livro de Apocalipse tem sido usado para coisas assim terríveis. Também é usado para colocar medo nas pessoas. Foi o meu caso, eu me converti nesse contexto de medo, de destruição. Então Apocalipse parece que é o caos. Falou em Apocalipse, primeira coisa que vem na nossa cabeça: anticristo, guerra, destruição, arrebatamento. Também é usado para especulações, né? Então, é como se o Apocalipse fosse um quebra-cabeça que a gente precisa sentar, estudar, encaixar um evento no outro ali. E aí dessa forma a gente vai saber quem é o anticristo, quem é a Babilônia, quando é o arrebatamento, quantos dias vai durar a tribulação. E aí eles tratam o Apocalipse como assim, é um jogo de detetive, que você precisa identificar o que é o que. Então a gente está nesse mundo de maluquice a respeito de Apocalipse. Mas ninguém olha para Apocalipse, pelo menos de forma popular, ninguém olha para Apocalipse como um livro que fala sobre a esperança. É isso que a gente vai ver mais ou menos hoje, estudando, né, a questão da obra literária. Frequentemente, lido fora do contexto, o texto de Apocalipse deixa de ser uma revelação sobre como Deus derrota o mal, um livro sobre esperança, e se torna uma ferramenta de controle, manipulação, medo e conflito. Então, Apocalipse não é simplesmente um nome que João, terminei de escrever aqui, vou chamar de Apocalipse porque é sobre o fim dos tempos, destruição e tudo mais. A forma como nós recebemos, se a gente pegar uma Bíblia em inglês, vai estar escrito lá, Revelation. Porque
eles já traduzem a palavra para o que é o livro. Então, Apocalipse, para nós aqui, veio como uma palavra grega, Apocalipse. No grego mesmo seria acho que é assim. Não, aqui é o I mesmo. Y vem aqui. Eu acho que é isso. Ou é invertido aqui? Está invertido, né? Que, traduzindo para o nosso português, ou o significado dela no grego, é revelação. Mas não é revelação de CPF, essas coisas que a gente vê por aí, não. É a revelação que Deus está dando para João a respeito de como ele vai vencer o mal, de como a história vai terminar, de como Deus vai restaurar todas as coisas, de como ele vai vencer o mal e vai eliminar o pecado dessa era. Então é a revelação, Deus está revelando o plano de redenção para João. Então esse aqui é o nome do livro, que é a primeira palavra que João solta aí, né, no início. A gente abrir lá Apocalipse 1, versículo 1. Primeira coisa que João vai falar é revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele já está dando o nome da obra dele. E aí, como a gente está vendo aí desde o começo da aula, né, Apocalipse é o texto mais mal interpretado da história ocidental. Apocalipse foi escrito originalmente para trazer esperança e encorajar e exortar os cristãos daquele tempo. E aí, na próxima aula, mas já dando um spoiler, muitas pessoas vão falar que Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos daquela época. Isso é uma parte, está correto. Porque em alguns contextos ali das 7 igrejas, algumas daquelas cidades passavam por algum tipo de perseguição. Muitos deles estavam desanimando por causa disso. Só que o outro ponto é que quando a gente lê a mensagem de João às 7 igrejas, a gente vê o João exortando eles. Olha, vocês estão aceitando a doutrina dos nicolaítas, vocês estão recebendo falsos ensinos, vocês têm fama de serem ricos, mas são pobres. Por que ele está exortando? Porque o contexto de Apocalipse não é um contexto de perseguição a qual nós imaginamos ser, de violência, de morte e arrancar a cabeça na beira da praia. Não é esse tipo de perseguição que estava acontecendo. O que acontecia é que, na verdade, eles tinham uma vida muito comum, como nós temos. Só que, para eles exercerem algum tipo de liberdade a mais, porque naquela época eles poderiam manifestar a fé deles em Jesus, mas dentro da casa deles. Eles não poderiam fazer isso socialmente ali, porque iria causar uma desordem, como a gente vai ver lá no livro de Atos, quando eles vão pregar o evangelho, aí o povo fica bravo, começa um tumulto na cidade, aí que chegam os oficiais e falam, vocês estão causando desordem, vocês não estão cumprindo com o combinado nosso. E aí eles são levados para a prisão e tudo mais. Então muitos cristãos viviam uma vida comum, só que eles viviam num contexto de serem tentados, serem seduzidos a ceder ao império. Então, quando João fala assim para uma das igrejas, olha, vocês têm fama de serem ricos, mas estão mortos. Porque eles cederam a condição econômica próspera do Império Romano, eles acabaram entrando nessa. A questão de imoralidade sexual, que aí vai entrar uma exortação de João de que eles estavam sendo ensinados por Jezabel, uma profetisa lá que estava ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas, a doutrina dos nicolaítas, que provavelmente tinha a ver com imoralidade sexual. Então eles estavam meio que assim, o império estava entrando dentro da igreja e eles estavam ficando confortáveis com aquilo. Porque a gente fica em paz com eles, né? Não vamos ter conflito, não vamos negar muitas coisas, mas também
em alguns contextos eles eram perseguidos, mas a gente vai ver isso melhor na segunda aula. O caminho que a gente vai seguir eu mandei o PDF aí, eu não sei se manda, eu acho que o Will não está no grupo também, manda o pessoal aí, por favor. Tá lá, eu não vou gastar tempo mostrando ele, mas a gente vai ter aí 8 aulas. As 2 primeiras, como eu falei, serão mais técnicas, né? Essa aqui explicando o que é Apocalipse como uma obra literária, a segunda, o contexto histórico. E aí a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava aula, a gente vai ver todo o decorrer do livro aí. E nessa questão de especulação, Apocalipse tratado como especulações a respeito do futuro, a gente vive uma guerra, e a gente vai ver também isso na próxima aula, sobre algumas escolas interpretativas. Então a gente vai ter lá os preteristas, que acreditam que tudo, Apocalipse se cumpriu ali da época de 70, se eu não me engano, até 200 anos depois de Cristo. Aí vão ter os historicistas, que vão dizer que Apocalipse foi se cumprindo durante a história da igreja. A gente vai ter os idealistas, que acreditam que é tudo espiritual, então tudo tem um significado para a nossa época, não tem nada a ver com o contexto daquela época lá. E a gente vai ter os futuristas, que é onde nós normalmente nos encontramos. Porque os futuristas são o pessoal do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, arrebatamento secreto, pós-tribulacionismo, ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Então, esse campo aqui do futurismo é onde todo mundo fica se matando. É onde a gente está. Pelo menos aí nos últimos 3, 4 anos, é aqui que a gente se encontra. Pré-milenista, pós-milenista, tudo mais. Então é onde o pessoal fica aí se matando, tentando identificar o anticristo, falando, não, é os Estados Unidos, não, é a Arábia Saudita, não, o anticristo é islâmico, o anticristo é o Papa, e fica nessa guerra aí que nunca tem fim. Então, um grande erro por parte desses estudiosos e alguns entusiastas aí de Apocalipse é a respeito do método interpretativo. E aí a gente vai ter o Kevin Van Hooser, Gordon Fee e o Douglas Sturt. O Kevin Van Hooser no livro Há um Significado Nesse Texto, e o Gordon Fee e o Douglas Sturt naquele livro que vocês começaram a estudar, João, como que é o nome mesmo? Entendes o que lês. Lá eles vão estabelecer, são ótimos livros para a gente começar a entender, assim, o que é uma narrativa, o que é uma epístola, o que é um apocalipse e tudo mais. E eles vão estabelecer o seguinte: antes da gente chegar num texto e começar a interpretar ele, ou seja, antes de eu abrir Apocalipse e falar que Apocalipse é uma história cronológica que João está contando, e identificar o anticristo, identificar a Babilônia, identificar quando é o arrebatamento, eles vão falar o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é o gênero literário do texto. Por quê? Gênero literário, a gente vai ter profecia, música, a gente vai ter carta, a gente vai ter apocalipse, que é o caso. E além disso, dentro desses livros vão haver símbolos, vão haver metáforas, hipérboles. Então o que eles falam? Não adianta eu chegar numa poesia que está falando, a folha roxa caiu da árvore com o balançar do vento, e entender aquilo ali de forma literal. Porque muitas vezes os autores bíblicos, eles estão usando de metáforas, ilustrações, de símbolos, para expressar algo
que eles querem transmitir, mas eles querem assim, é o que a gente fala hoje, tem que desenhar para a pessoa entender. Então seria mais ou menos isso. Então João ele vai usar de símbolos, de imagens, de monstros, para expressar algo que ele está querendo dizer, mas aquilo ali não é literal. Quando ele fala assim que uma besta saiu do mar, não é que saiu Poseidon de lá ou aquele monstro do Lago Ness saiu do mar, começou a comer todo mundo. Ele está usando símbolos que era comum da época deles entenderem o que ele estava querendo dizer. Então a primeira coisa que eles vão estabelecer é: eu preciso saber com que tipo de texto eu estou lidando. Então quando a gente chega em Apocalipse, a gente precisa entender o que é Apocalipse. Qual é o estilo literário de Apocalipse? E aí, para complicar um pouco mais, deixa eu pular aqui um pedaço. Para complicar um pouco mais, Apocalipse, além dele ser Apocalipse ser um estilo literário, um gênero literário, dentro do livro de Apocalipse, a gente ainda vai ter profecia, então a gente vai ter literatura profética, nós vamos ter epístola, mas a gente pode chamar de carta, vamos ter adoração, vamos ter poesia, e além disso, nós vamos ter o quê? Símbolos, metáforas, hipérboles. Então, entende como é tudo muito complexo? Então eu não posso chegar diante de Apocalipse e querer falar que o dragão vermelho é o dragão do Dragon Ball Z que apareceu aqui e começou a matar todo mundo. Porque ele está usando de símbolos, de metáforas, de hipérbole. Então, o que nós vamos ver agora? Tratar Apocalipse somente como um título, sem entender que Apocalipse ele é um estilo literário, assim como profecia, como poesia. Apocalipse é um tipo de literatura, não é simplesmente o título de um livro. Então, tratar Apocalipse apenas como o título de um livro é reduzir todo o seu significado e suas características. Além disso, não saber o significado de Apocalipse e definir ele como o fim dos tempos, destruição, caos, violência, sangue, anticristo e tudo mais, é reduzir ainda mais todo o seu conteúdo. Então, quando a gente chega diante de Apocalipse, a gente precisa fazer a pergunta: que tipo de livro é Apocalipse? Antes da gente sair interpretando ele de qualquer forma. Essa resposta, o que é Apocalipse? E aí cada um de nós pode pensar, e como a gente tem visto, como a gente tem entendido Apocalipse, ela vai definir como nós vamos interpretar o texto, qual é a nossa visão de mundo, porque Apocalipse ele define a nossa visão de mundo, como a gente vai enxergar as coisas, inclusive vai afetar também a nossa esperança, nossas expectativas de vida, e também isso vai afetar o nosso emocional e vai afetar a nossa saúde espiritual. Porque se eu vejo Apocalipse somente como destruição e, meu Deus do céu, acabou o mundo, já era, isso vai afetar qualquer coisinha que acontecer. Nossa, deu, sei lá, estourou uma guerra aqui na América Latina, é o fim do mundo. Agora vamos construir bunker. Entende como que
a forma como a gente enxerga Apocalipse, ela vai definir a forma como nós vamos viver. Isso vai envolver nosso emocional, nossa economia e a nossa espiritualidade. Porque estourou uma guerra, o pessoal está construindo bunker para sobreviver, o desespero. Isso mexe com o emocional das pessoas. E aí, de acordo com o Richard Dawkins, eu trouxe os livros ali, eu ia apresentar eles primeiro, mas eu esqueci. O tipo de literatura de um livro, ele costuma aparecer logo no início. E no caso do Apocalipse, no capítulo 1, a gente já tem os 3 estilos literários principais que contém dentro do livro. O primeiro verso apresenta Apocalipse como um gênero literário, revelação. Apocalipse, como a gente viu, é a palavra grega para Apocalipse, que traduzindo é revelação ou tirar o véu. Ou seja, Deus tira o véu da história, que ninguém consegue ver, e revela o desenrolar da história para essa pessoa, que no caso é João. Então, a gente vai ter Apocalipse como estilo literário. É um tipo de literatura. Acabou a tinta também. E dentro dele contém uma estrutura. A estrutura narrativa desse estilo literário, ela tem símbolos, como a gente já viu. Só marcar aqui de novo, que eu vou escrever mais coisa. Metáforas que revelam o desenrolar da história e do plano de Deus para a restauração do mundo e a destruição do mal. Dentro de Apocalipse, dentro dessa literatura, existem outros estilos literários, como música, poesia, epístola, profecia, como a gente já viu. Então, Apocalipse é o nome dado para um texto que descreve a revelação divina do mundo, para a redenção do mundo. E isso era muito comum no período dentro do judaísmo, que se Apocalipse não é um livro específico, mas é um estilo literário, a gente não tem um único Apocalipse. Existem vários outros Apocalipses. Por quê? Ele é um estilo de escrita, não é um livro específico. Eu acho é isso que eu estou tentando deixar claro. Apocalipse é um estilo de escrita, um estilo literário, é uma forma de escrever, só que essa forma de escrever é específica, é o desenrolar da história. E aí, quando nós vamos entrar no mundo da teologia, a gente vai ter, eu marquei aqui nas notas de rodapé aí do esboço, a gente vai ter Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, de Sofonias, de Elias, de Pedro, de Tomé. Então, todos esses eram os apocalipses da época de João. Para a gente ver que não existia só um único apocalipse, mas vai ter algumas características que distinguem o de João dos demais. Por que que distingue dos demais? Porque o Apocalipse de João é o que ele mesmo já diz no início. É a revelação de Jesus Cristo. O que os outros não vão falar sobre Jesus. Então, diferente, ó, como que muda muito. A gente, do nosso contexto, a gente está muito acostumado com a ideia de que o anticristo ele vai ser islâmico e que a Babilônia vai ser provavelmente algum país ali do Oriente Médio. E beleza. E esses autores que falam sobre isso, Joel Richardson, por exemplo, no livro O Anticristo Islâmico, ele vai falar que o personagem principal de Apocalipse é o anticristo. Então você vê que ele já estabelece o que nós devemos identificar no livro. Porque ele define que o personagem principal é o anticristo. Só que João ele já deixa muito claro no começo que Apocalipse é sobre Jesus Cristo.
E é isso que não é isso é uma das coisas que vai distinguir o Apocalipse de João de outros livros. Porque os outros livros vão enfatizar mais anjos, uma batalha mais cósmica de seres celestiais, e vão falar de injustiças e tudo mais. Não tem Jesus nos outros Apocalipses. Então isso vai distinguir aí, uma das coisas que distingue o Apocalipse de João dos demais. Só que, como o Apocalipse é um estilo literário, então ele faz parte do que era, vai falhar também, chamado no judaísmo de literatura apocalíptica. Porque muitas pessoas escreviam coisas e revelações e tudo mais, porque eles queriam se enquadrar dentro disso aqui. Eu quero escrever uma literatura apocalíptica. Só que existiam alguns padrões de como isso deveria ser. Então, o Apocalipse de João, ele está dentro disso aqui, dentro do que era chamado de literatura apocalíptica, que era algo comum do judaísmo. Só que o que acontece? Quando passa ali a época do Novo Testamento, e entra ali os primeiros séculos da igreja, quando os apóstolos vão morrendo e tudo mais, começa a se estabelecer um tipo de cristianismo que se afasta bastante do judaísmo. Que quando a gente lê o livro de Atos, vai falar que o que hoje a gente chama de cristianismo, na época era chamada de o caminho. Os pequenos cristos que eram seguidores de Jesus, depois isso vira cristianismo. E era considerado um braço do judaísmo. Então, nós, naquela época, éramos considerados uma seita judaica e não uma nova religião que se tornou depois. Então, nesse processo de se tornar uma nova religião totalmente separada do judaísmo, Apocalipse deixou de ser visto dentro desse contexto original para ser estabelecido como essas coisas que nós vimos, como justificativas políticas, de guerras, de massacres, de medo, de controle e tudo mais. E é onde a gente vai ter, então, o surgimento das escolas interpretativas. Historicismo, preterismo, futurismo, idealismo e outras. Aí começa a sistematizar tudo. Então, não, a gente precisa conectar isso aqui com isso aqui, e aquilo ali, e a gente vai conseguir identificar algumas coisas e tudo mais. Só que João nunca teve isso em mente. João nunca quis que a gente lesse Apocalipse e ficava tentando olhar para o futuro, identificando quem seria o anticristo, quem era a Babilônia, como algo específico. Isso vai acontecer, mas a ideia de João o tema principal de Apocalipse é Jesus Cristo como Senhor, o único a ser adorado dentro daquele contexto do Império Romano. Então, N.T. Wright, ele vai falar o seguinte, que Apocalipse é um estilo literário. Apocalíptica ou literatura apocalíptica é primo do Apocalipse, porque Apocalipse está dentro disso aqui. Então, aqui vai definir o que é Apocalipse. E quando João escreve tudo, é considerado uma literatura apocalíptica por causa do conteúdo. Então, o Entright vai falar que um é primo do outro, mas eles não são iguais. Então, o que nós vamos ver? O que significa apocalíptico? Se Apocalipse é um estilo literário, o apocalíptico diz respeito a uma forma de enxergar o mundo. O
pensamento da época, é como eles enxergavam a realidade ao redor deles, é como eles pensavam teologicamente, como eles olhavam para as Escrituras e o modo de interpretar a realidade. Isso é apocalíptico. Então tem a ver com um tipo de pensamento, colocar cosmovisão. Isso é importante porque quando a gente chegar nas 7 cartas lá, a gente vai ver que algumas igrejas estavam muito acomodadas com o Império Romano. Por quê? Eles não estavam tendo Apocalipse como a sua forma de pensar. Então eles estavam meio que entorpecidos. Então eles já não conseguiam mais interpretar a realidade deles de acordo com no caso deles, de acordo com a lei, de acordo com o que Deus tinha pedido para eles viverem. Então eles deixaram de pensar assim. E Apocalipse, como estilo literário, é uma forma de restaurar essa forma de enxergar o mundo. Então, quando o leitor ali ele lia Apocalipse, é como se ele tivesse sendo despertado para a realidade. Nossa, eu preciso pensar dessa forma, eu preciso olhar ao meu redor dessa forma aqui. Só que lembra, a forma como a gente entende Apocalipse é a forma como a gente vai interpretar a realidade. E para eles, Apocalipse não é sobre destruição e caos e violência, mas é sobre esperança. É sobre como Deus iria libertar eles do Império Romano, na época deles. Para nós, é como Deus vai libertar a gente desse cativeiro do pecado que está estabelecido no mundo. Como Deus vai derrotar o mal. Isso gerava neles a esperança de novo. Então, quando eles liam Apocalipse, eles eram despertados a pensar de forma apocalíptica. E isso gerava neles esperança, transformava a maneira deles de viver, porque eles iam olhar para o contexto ao redor deles, e aí quando a gente entrar no contexto social, e, por exemplo, Scott McKnight, ele vai olhar para a Babilônia não como um lugar geográfico específico, mas como um sistema. E aí o que a gente vai ter lá, quando o João vai falar da Babilônia? É onde as pessoas tinham as almas escravizadas, João vai falar os corpos e almas escravizados, tudo mais. Vamos abrir lá para a gente ver, acho que é Apocalipse 13, se eu não me engano. Não. Mais para frente. É o 18. Então, olha como ele vai descrever a Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, ele está falando que é um lugar onde esse lugar entorpecia as pessoas com prostituição. É a mesma ideia que Paulo vai falar lá em Efésios de não se embriagueis com vinho. Ele não está falando proibindo as pessoas de beber, mas ele está falando, olha, o mundo está influenciando tanto vocês, vocês estão tão inseridos nessa cultura do mundo, que é como se vocês perderam o sentido, vocês perderam a sobriedade da realidade que está acontecendo. E aí vocês estão se entregando ao pecado. Aqui, ele vai dar essa mesma ideia, que é um sistema que entorpece as pessoas e levam elas a cometer prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Então aqui ele está falando de uma realidade econômica. E os negociantes da terra se enriqueceram. Aí ele vai continuar falando aqui. Cadê? Façam-nos sofrer, tormento. Lá no 9 agora.
quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai da grande cidade, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Aí os negociantes da terra chorarão e lamentarão por causa dela, porque ninguém mais consegue comprar sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido, tipo de madeira, cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfume, azeite, oliva, farinha, bois, ovelhas, carruagens, e aí ele vai falar corpos e almas de seres humanos. Então ele não está falando aqui, na época dele, ele estava falando sobre o contexto do Império Romano, que era um império que enriquecia e tornavam outros governantes ricos através de vender corpos e almas humanas, e aqui a gente pode ver como tráfico humano, escravidão, a prostituição de crianças, que na época era muito comum, de pessoas que se enriqueciam às custas da morte de outros. Então ele está falando de um sistema totalmente corrupto que desumaniza as pessoas à custa de ter benefícios próprios. E aí é meio que eles estavam entrando nessa mesma onda. E aí João vem com o Apocalipse para lembrar eles dessa cosmovisão que traz esperança, de que eles precisam mudar esse jeito deles de viver, porque em breve Deus vai derrotar tudo isso. Então, o apocalíptico ele não é um gênero literário, mas é uma forma de pensar, uma cosmovisão, uma mentalidade teológica e um modo de interpretar a realidade. Então, por exemplo, o livro de Daniel, ele não é um apocalipse, como é o de João. Ele é uma literatura profética. Só que dentro dessa literatura profética de Daniel, que é um outro tipo de literatura, contém características apocalípticas, contém linguagem apocalíptica lá, quando ele vai falar sobre os reis, sobre interpretação lá dos dias, o jejum que ele fez para tentar entender o fim dos tempos e tudo mais. Ele vai usar uma linguagem apocalíptica, mas o livro dele não é considerado um apocalipse. Então, profecia e apocalipse são coisas diferentes, mas eles estão totalmente ligados um ao outro. E aí, o que é então uma literatura profética? Vou apagar isso aqui. E agora, algumas coisas vão começar a fazer mais sentido se está tudo abstrato na sua cabeça ainda. Uma profecia ela é o quê? Os profetas de Israel estavam dentro do contexto ali de uma nação, de um povo que tinha um rei e que tinha uma lei a ser seguida para manter a ordem das coisas. Então, quando o povo se corrompia com idolatria e tudo mais, ou quando um rei se desviava do caminho de Deus, Deus levantava um profeta, e a função do profeta era olhar para a Torá, ver o que Deus tinha pedido, olhar para a realidade dele, ver se aquilo estava acontecendo. Então ele olha para como deveria ser, olha para a realidade dele e vê que aquilo não está acontecendo. E a partir disso, ele vai, através desse olhar da Torá, ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Porque lá no Pentateuco, Deuteronômio e Levítico ali, Deus vai falar assim, olha, agora vocês escolhem a vida ou a morte. O que ele está querendo dizer? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão viver. Se vocês não obedecerem, vocês vão morrer. É simples. Então ele está olhando e fala, o povo não está obedecendo. Ele não está assim, prevendo misticamente
Não, ele está olhando para a Bíblia e vai falar, ó, Deus falou que se a gente não seguir, a gente vai morrer. Então ele chama o povo de volta, fala, gente, vai acontecer isso, 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 porque está escrito. Lá em Deuteronômio 20, Deuteronômio 28, deixa eu ver se é isso mesmo, rapidão. Levítico 26, Deuteronômio 28. O título desse capítulo é As Bênçãos da Obediência. E aí ele vai falar sobre tudo isso. E aí vai chegar uma hora que ele vai falar assim, mas se vocês não fizerem isso, lá no 15, Deuteronômio 28, 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Então ele está falando assim de uma crise agrícola, ou seja, eles não teriam mais o fruto da terra, a terra não iria mais produzir. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também a colheita da sua terra, os bezerros, os cordeiros. Então ele está falando de uma crise econômica. Olha, se vocês obedecerem a Deus, Deus vai mandar uma crise econômica para vocês. E aí o que a gente vai ter lá em Joel? No contexto lá, Joel 1, Joel 2, a praga dos gafanhotos que destrói toda a agricultura deles e eles não têm mais recursos. Então isso vai quebrar o comércio deles, vai quebrar os mantimentos deles. Então o profeta ele está olhando para a lei, ele não está prevendo misticamente o que vai acontecer. Em alguns casos específicos, sim, mas no geral a profecia é olhar para o que deveria ser, olhar para o que está acontecendo e automaticamente você vai saber o que vai vir depois. Só que a profecia é um contexto interno. Ou seja, se o rei errou, Deus vai levantar um profeta para chamar o rei de volta para a lei. Falar, ó, você precisa voltar, senão a gente está ferrado. Mas, e quando um rei não era de Israel? Num contexto de exílio, o Império Romano, por exemplo. Israel estava lá no território deles, beleza. Mas quem dominava aquele território era o Império Romano. Então não ia fazer sentido eles chegarem, o profeta chegar para o imperador pagão, falar para ele obedecer a lei de Deus, porque a lei era para o povo de Israel. Então não tinha por que ele chamar um governante de uma outra nação para voltar para os caminhos do Senhor, porque esse cara nunca conheceu os caminhos do Senhor. E é aí onde então vai surgir o Apocalipse. Então, se a profecia diz respeito ao contexto interno, vou colocar aqui, povo de Deus, o Apocalipse era uma forma de exortar o rei de fora, porque Apocalipse diz respeito a uma revelação da história, de como Deus vai derrotar eles, de como Deus vai derrubar esses impérios corruptos, esses impérios que vivem à base de violência, e estabeleceria uma ordem de novo. Então, Apocalipse é para o contexto externo. Vou colocar o cosmos. Porque ele vai além do povo de Deus. Ele diz respeito a toda a criação. É aí onde surge Apocalipse. Então, são duas coisas diferentes, mas elas estão totalmente interligadas uma na outra. Porque elas têm características parecidas. E aí o James Dunn vai dar uma lista delas, a gente não vai ver todas de forma detalhada, mas a primeira característica que o James Dunn vai dar para a gente é que a literatura apocalíptica, ela tem uma característica de ser pseudomínia. O que é isso?
é um tipo de obra que o autor original não coloca o nome dele ali, mas ele coloca o nome de outra pessoa para que aquilo tenha uma importância maior. Por que a gente tem Apocalipse de Adão? Não foi Adão que escreveu, mas é alguém que escreveu algo, talvez de uma experiência como a de João, de ver todas as coisas, só que ele não era ninguém no contexto dele. Então, para aquela obra, aquilo que ele escreveu ter uma importância, ser levado a sério, as pessoas colocavam o nome de Moisés, colocavam o nome de Adão, colocavam o nome de... Qual foi o outro que a gente viu? De Esdras, que era um profeta do Antigo Testamento, para que eles dessem uma atenção àquilo. E aí é onde muitos teólogos vão falar que não foi João o apóstolo que escreveu o Apocalipse, mas que foi alguém ou um conjunto de profetas que teve essa visão, e aí eles decidem escrever tudo aquilo e colocar o nome de João para dar uma importância e várias outras características, mas esse não é o ponto. O ponto é que isso é uma característica de uma literatura apocalíptica, é receber um nome meio assim, fora de contexto, como que negócio escrito no 4º século tem o nome de Adão, que viveu milhares de anos para trás. A outra característica é um conteúdo cheio de visões celestiais, visões cósmicas, né? E simbolismos, uma enxurrada de símbolos. E aí isso pode vir através de sonhos ou de visões de êxtase, né? Assim, estou aqui e de repente abre tudo aqui, eu começo a ver Artemis lá andando na lua. E vai ter um panorama histórico de uma perspectiva do passado. E isso é muito importante. Porque normalmente esses autores de Apocalipse, eles vão olhar para o passado e tentar desenrolar essa história através desses símbolos até chegar no ponto dele. Então eles se posicionam e representam um ponto histórico do passado e apresentam o desenvolvimento desse histórico, ou seja, deixa eu tentar melhorar isso. Esse autor de Apocalipse, ele vai ter uma perspectiva do passado. Vão existir outras perspectivas, mas ele tem uma específica do passado e ele vai pegar esse ponto do passado que ele quer e vai começar a desenvolver essa história até chegar no ponto em que ele está. E aí, então, ele vai apresentar uma perspectiva do futuro. E é nisso onde, nos estudos de quem é o autor, quando foi escrito, que a gente consegue identificar. Por quê? Por exemplo, se eu estou escrevendo um Apocalipse, eu vou voltar lá na minha história, em algum ponto específico, e vou começar a traçar essa história da minha perspectiva. E nisso eu vou colocar alguns elementos históricos que eu consigo identificar. Falo, nossa, a Copa de 2002, eu cito, sei lá, a Copa de 2002 no meu texto. Vou falar, opa, essa pessoa é de tal período então. Então a gente vai estudar esse contexto histórico desse período. E aí, nessa apresentação, na maioria das vezes, eles vão usar de profecia. Por exemplo, quando Daniel fala de materiais usados na estátua lá, de bronze, ferro, barro misturado com ferro e tudo mais, é uma profecia alegórica. E muitos teólogos conseguem identificar o período de Daniel por causa desses elementos. Ele está falando do barro misturado com ferro, então é onde as pessoas começam a ver quando foi que as pessoas começaram a misturar barro com ferro para fazer construções e tudo mais. Só que ao mesmo tempo aquilo que ele está falando é uma profecia, porque ele está falando, olha, esse pé vai ser derrubado e vai cair todo o restante. Então é o que a gente chama de profecia alegórica. E aí nessa profecia, por exemplo, de Daniel, ele volta ao passado e conta a história da sua perspectiva até o tempo atual dele. Porque lá, quando ele vai explicar essa visão, esse sonho do rei lá, não lembro se, acho que era Nabucodonosor, né? Eu sempre lembro do meme que eu não posso lembrar dele. Ele está falando
de outros impérios que vieram da história, antes de chegar Nabucodonosor. Então ele volta ao passado e conta a história até o seu tempo. E o que aconteceria em seguida? A intervenção divina, como Deus iria derrotar ele e tudo mais. Beleza. Uma outra característica de um apocalipse é o caráter esotérico, que o James Dunn vai chamar. O que ele quer dizer com isso? Que nem sempre o autor entende o que ele está vendo. No caso de João, por exemplo, algumas coisas pode ser que ele nem sabia do que se tratava. Nossa, eu estou vendo uma besta que sobe do mar. Lógico que dentro do contexto ali e tudo mais, o que eu quero dizer é assim, que nem sempre essas visões eles mesmos entendiam. Porque no contexto de Daniel, quando ele tem essa visão apocalíptica de como as coisas iriam acontecer, o que o anjo fala para ele? Olha, você precisa selar isso aí, porque isso não é para você, isso não é para o seu tempo, é para uma geração que vai vir lá no futuro. Então, pode ser que nem Daniel estava entendendo o que estava acontecendo ali. O James Dunn vai falar desse caráter esotérico, né? Então a história era expressa em código, informações a respeito do futuro que nem todo mundo entendia. Assim como Daniel teve que selar uma visão, pois não era para o tempo dele, mas era para uma outra geração, o livro de Enoque também é dito que toda aquela visão que Enoque tem não era para o tempo dele, mas para uma geração bem distante. Porque uma literatura apocalíptica tem esse caráter de símbolos, números, que é muito confuso de compreender, que às vezes não é nem para nós, como no caso de Daniel, não era para ele, mas era para uma geração futura. E diferente de Daniel, em Apocalipse, como a gente vai ler nas próximas aulas, o anjo não fala para ele selar porque não era para o tempo dele, mas ele vai falar, ó, você precisa mostrar para as pessoas o que vai acontecer. Ele também, o James Dunn também vai chamar de literatura clandestina. Mas não é clandestino no sentido pejorativo que a gente tem, não. Ele vai falar que uma literatura apocalíptica é a resposta de fé a uma situação de crise. É um olhar ao Deus que intervém em uma situação em que os recursos humanos fracassam e os homens da fé estivessem em riscos de serem destruídos pelos inimigos. Portanto, Apocalipse parece ter sido proferido, em parte, pela ameaça da perseguição sobre o imperador e sobre a pressão social. Por isso que ele vai chamar de clandestino, porque é uma literatura que vai trazer consolo para um determinado povo que estava sofrendo pressões de vários lados, e que esses lados talvez não entendessem o que ele estava escrevendo. Era como se fosse... É que os cristãos, naquela época, eles não tinham medo de professar a fé deles. Era algo muito público, muito conhecido. Só que a literatura apocalíptica não era todo mundo que entendia. Por isso que ele vai chamar de clandestino, que era uma literatura específica para um povo. E que ia passar por meio da galera ali e nem todo mundo iria entender. E por isso que ele vai chamar isso de literatura clandestina. E aí o Scott McKnight, meio que eles vai ter um teólogo chamado John Collins, e que basicamente todo mundo que fala sobre Apocalipse fala baseado nele. Então o James Dunn vai falar baseado em John Collins, e o Scott McKnight também. Então o Scott McKnight vai falar assim, que a literatura apocalíptica tem como destino um grupo, um povo em crise, com o propósito de reavivar a esperança, exortar e consolar aquele povo, revelando como tudo iria terminar bem, para que eles permanecessem fiéis naquele tempo. E a última característica é que Apocalipse, uma literatura apocalíptica, tem exortações éticas. Então, os apocalipses, eles exortam, como de costume, os seus leitores a se arrependerem, se converterem à vista do fim iminente do juízo vindouro. E aí que entram os ais que a gente vai achar em Apocalipse mais para frente.
que são advertências contra a injustiça e um chamado a uma vida justa. Então, todas essas características que nós vimos estão presentes no livro de Apocalipse. Por isso, ele é considerado uma literatura apocalíptica. Então, não é João que definiu, não, isso aqui vai ser um apocalipse, pronto, acabou. O que ele escreveu precisou passar por um padrão de escrita para ser considerado um apocalipse. Então, todas essas características são observáveis dentro disso. Por isso é considerado um apocalipse, uma literatura apocalíptica. Está dando para entender? De verdade? Está difícil, seu Luiz? Quer perguntar alguma coisa? Não? Vai chegar na parte que tudo vai se encaixar. E aí, então, a gente viu essas características de uma literatura apocalíptica. E agora, a gente vai ver Apocalipse como essa literatura, essas características no livro de Apocalipse. Então, quando João usa a palavra Apocalipse como título da obra, parece que a intenção dele era associar a escrita dele com o grupo de escritos bem comum da época dele, a literatura apocalíptica. Então, ele escreve querendo associar tudo o que ele viu dentro dessa literatura. Por isso, ele organiza o livro dessa forma. Então, o livro tem toda uma estrutura e que os teólogos vão chamar que é a obra mais magnífica do Novo Testamento, porque ela contém vários tipos de literatura, tudo muito bem organizadas. Então vai ter profecia, vai ter carta, vai ter a linguagem apocalíptica, né, as características de um apocalipse. Posteriormente, o livro virou um produto do movimento cristão e a interpretação foi sequestrada, né? A interpretação original de Apocalipse, ela foi sequestrada para representar os novos interesses de cada época. Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora é o que João queria transmitir aos seus ouvintes. Como a gente viu anteriormente, o gênero literário usado está totalmente ligado à sua função social, que é essas características apocalípticas que a gente viu. Então, qual é a função de um apocalipse? É transformar a realidade presente mediante a experiência de uma visão sobrenatural maior. Ou uma visão sobrenatural, qualquer outra palavra? Sobrenatural, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então, a função de Apocalipse é transformar que eu escrevi aqui? A realidade presente mediante a experiência sobrenatural. Isso a gente viu um pouco anteriormente. Vou colocar transformar a realidade. Ou seja, é despertar o povo para uma nova realidade. E aí João vai usar isso através das visões que ele teve. Falar, ó, essa besta, dragão, essa destruição, essa Babilônia, tudo que a gente está vendo aqui, não é para vocês ficar olhando para um lugar específico, mas é para vocês entender que tudo isso está acontecendo ao redor de vocês de forma sutil. Então a função de um apocalipse é transformar a realidade daquele grupo através de uso de símbolos. O propósito das metáforas usadas por João é puxar o leitor para dentro do seu mundo imaginativo, a fim de que esse leitor tenha um novo olhar para a realidade à sua volta. Por isso que muitos teólogos vão chamar Apocalipse como uma obra de arte, porque ele vai instigar a nossa imaginação. E João quer trazer o povo para dentro do que ele estava imaginando. E o povo daquela época sabia muito bem o que ele estava querendo dizer. O Apocalipse deseja comunicar essa realidade por meio de símbolos que dizem respeito a elementos e entidades da sua época, criando metáforas que transmitem essa mensagem específica. Ou seja, João tinha uma mensagem.
Mas para o povo entender essa mensagem, toda essa visão que ele teve, ele precisou usar símbolos da época, metáforas da época dele, o que a gente usa de gírias hoje. Assim, só para a gente, não é exatamente isso, mas só para a gente entender. João estava usando as gírias da época dele para que todo mundo entendesse o que ele estava falando. Então imagina, chega aqui alguém e fala, piá, piá. Se eu não souber o que é piá, eu não vou entender nunca. Aí a gente precisa ver que piá é menino lá no Paraná. Então a gente vai ter Apocalipse como literatura tem esse propósito, transformar a realidade. Só que dentro de Apocalipse a gente ainda vai ter a linguagem ou a profecia. Então, deixa eu ver aqui, a gente vai apagar isso aqui. Tudo isso vai fazer muito sentido quando a gente for ler, começar a ler os capítulos mesmo. Então, Apocalipse, estilo literário. Apocalipse tem a função de transformar a realidade. Ou despertar o povo para a realidade que o autor queria. E agora, dentro de Apocalipse, a gente também vai ter profecia. E aí, dentro da obra de João, ele mesmo vai dizer isso, lá no versículo 3. No capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, além de uma literatura apocalíptica, dentro de Apocalipse tem profecia. E a gente vai ver o que é a profecia dentro desse contexto. Oi. É só uma pergunta. Então, no caso, eu sei que é divinamente inspirado, mas tirando. Tá desligado? Oi. Alô. Som. Agora tá. Tá? Tá? Então tá. Eu só queria perguntar, porque é muito enfatizado, por exemplo, que Paulo, né, foi criado aos pés de Gamaliel, que ele teve todo o estudo, tanto é que ele é o autor fantástico de mais da metade do Novo Testamento. No caso de João, por ele ter essa riqueza literária, de misturar tudo esse monte de coisa, né, de símbolos e tudo mais, de ser essa beleza que é o livro, ele também não teve essa mesma formação, né? Assim, de ser uma pessoa que talvez seria muito estudada e também por ele ser estudado, o Senhor também usou isso. O que ele escreveu, porque como você fez um paralelo, tipo assim, ele está falando na gíria da época, como se o povo fosse entender, por ter esse tamanhos de recurso, isso era algo comum da época que não precisaria de um estudo denso, né, como o de Paulo, assim, por exemplo, para conseguir escrever uma literatura tão complexa como essa. Ou foi assim, ele talvez não era tão provido desse conhecimento, mas por ser totalmente inspirado, que ele escreveu, independente da capacidade intelectual e acadêmica que ele tinha
na época, mais ou menos assim, não sei se dá para entender. Eu não sei se eu entendi mesmo. Mas, você está dizendo que Deus escolheu João por causa da capacidade dele? Seria isso? Não, o que eu quis dizer é que assim, Paulo, Deus também usou essa capacidade intelectual dele, que ele tinha uma formação acadêmica na época, por exemplo. João, teoricamente, acho que não teve essa formação. Então, a riqueza desse livro, ela vem de totalmente ser inspirada. Não houve a Tá. capacidade dele de formação anterior que foi usada para ter essa riqueza de tantas coisas num livro que é super difícil para conseguir abarcar tudo isso e ter uma qualidade desse texto, no caso. Teve. Mas aí a gente teria que entrar na discussão se realmente a gente está falando do mesmo João. Mas, porque a forma como o Apocalipse é escrito é totalmente diferente dos outros livros de João. Isso é uma das coisas que vai falar, ó, não pode ter sido João que escreveu isso aqui. Mas sim, tem a ver com a capacidade dele, intelectual dele de saber organizar, de fazer tudo isso aqui. Porque, diferente do que muitos teólogos dizem, que eles olham para o Apocalipse já com um sistema interpretativo, e eles vão falar, não, porque é tudo cronológico. Só que a gente vai ver que não é cronológico. João está falando de uma coisa, de repente ele muda para outra, o cenário muda, e lá na frente ele vai voltar no que ele está falando anteriormente. Então, assim, o livro não é cronológico. Só que ele consegue organizar, as visões ficam ainda meio embaralhadas assim, mas ele consegue organizar tudo muito bem. Isso tem a ver com a capacidade dele mesmo, assim, dele saber como fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, Apocalipse como profecia, automaticamente a gente vai entender que João era um profeta. Porque ele vai falar isso no versículo 3, felizes são aqueles que guardam as palavras dessa profecia, mas também, lá no 22, do 7 ao 19, a gente não vai ler todos, lá no capítulo 22, no versículo 7, ele vai falar o seguinte, de novo, ele está fechando a visão dele. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí ele vai começar a falar algumas coisas sobre ele. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso, sou servo como você, nananã. E aí é aqui onde vai diferenciar ele de Daniel. Enquanto o anjo lá fala para Daniel, ó, sela que é para um negócio que vai acontecer muito distante, aqui o anjo fala assim, ó, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, e continue imundo a imundícia, não. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei cada um, eu sou o Alfa e o Ômega. E aí lá no 19... ele vai falar de novo, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte também. Então, além de conter literatura apocalíptica, dentro de Apocalipse, dentro dessa revelação, acho que melhor fica assim, dentro da revelação, a gente vai ter Apocalipse e a gente vai ter profecia. E também o João parece se enquadrar dentro de um grupo de profetas, lá no 22:6. Que ele vai falar o seguinte: o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras.
o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então aqui, o anjo está trazendo algo para alguém específico. Alguém que tinha o espírito de profecia. E vai ter uma outra passagem, eu acho que é o 22:6, lá nas 7 cartas, lá no capítulo 2, versículo 20, a forma como João vai falar a respeito da falsa profetisa, parece que é algo recorrente que ele está fazendo. Ou seja, não é a primeira vez que ele está exortando sobre aquilo. Cadê o 20? Apocalipse 2, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, aqui ele já está falando de algo que já estava acontecendo. Eu já dei tempo para eles se arrependerem disso, ou seja, já existiu uma exortação a respeito disso, e agora isso está falando de novo. Eu já dei tempo, mas eu estou falando de novo. Vocês estão tolerando Jezabel no meio de vocês. Então, além de João falar que o livro é uma profecia também, junto com um Apocalipse, ele parece se enquadrar num grupo de profetas específicos daquela época, porque o anjo vai falar lá que Deus deu aquilo a quem tinha o espírito de profecia, né, dos profetas. E aqui ele está exortando usando uma linguagem profética. Porque ele está, quando Paulo vai falar qual é o papel da profecia lá em Coríntios, é consolar, exortar. Você lembra, Will? São 3 coisas, eu esqueci a outra. Mas o papel da profecia ela é exortar, consolar e edificar. E o que João está fazendo aqui é isso. Ele está exortando, falando, vocês estão tolerando, já dei tempo para vocês se arrependerem. E aí, na continuação, ele vai edificar. Se vocês abandonarem isso, aí vai ter as características lá. Colocarei seu nome no livro da vida, uma pedra com um novo nome lá e tudo mais. Então ele trata o livro como profecia também. Ele se enquadra num grupo de profetas daquele tempo. E também ele fala de forma profética. Então ele parece que antes mesmo dele ser preso, João já exercia um ministério profético nessas igrejas da Ásia Menor. Outra característica de João como profeta é que ele tinha um conhecimento detalhado de cada situação local. Aí vai ter esses detalhes, né? Vocês estão tolerando Jezabel, ou vocês têm fama de serem ricos e tudo mais. A respeito da linguagem profética do livro, muitos teólogos vão querer separar demais isso daqui, Apocalipse de profecia. Isso é culpa do George Led, que ele escreveu um artigo em 1957, querendo separar demais isso. Contém as duas coisas, só que essas coisas elas andam muito juntas, porque João não parece separar uma coisa da outra. Ele fala, isso aqui é uma revelação de Jesus Cristo, feliz é aquele que guardar as palavras dessa profecia. E aí em seguida vai vir, ele vai começar a estruturar o Apocalipse em forma de carta, de epístola. Por quê? Qual que é uma característica de uma epístola, de uma carta? Quando a gente abre lá, quando Paulo escreve alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente vê? Ele saudando as igrejas. E João começa a fazer isso em seguida. Então ele está usando 3 gêneros literários dentro de tudo que ele está falando. Por isso que torna o livro muito complexo, que a gente não pode chegar de qualquer forma diante do livro. Tem muita gente que fala assim, não, porque a gente tem que ler o livro de Apocalipse no método histórico-gramatical, ou seja, é exatamente o que está escrito, é o que vai acontecer. Tanto que tem uma discussão bem assim besta, que era do Mike Bickle
com o Dan Juster. Eles brigaram porque um falava assim, não, é literal, vai acontecer exatamente como está escrito. Vai vir cavalo, vai vir dragão, vai aparecer escorpião com corpo de gafanhoto. E o outro falava assim, não, ali é só símbolo para falar dos carros, dos tanques de guerra e tudo mais. E eles brigavam por causa disso. E João não está falando sobre isso. Então, o próprio livro de Apocalipse exige de nós que a gente chegue com cuidado diante dele, que a gente perceba que, você não pode interpretar tudo como literal, você também não pode interpretar tudo como simbólico, você também não pode ver tudo como profecia. Por isso que essa aula ela é importante para a gente estabelecer como a gente vai chegar diante do livro daqui para frente. Porque ele também vai ter uma característica epistolar, que a gente chama, né? Deixa eu separar umas frases aqui. Apocalipse, quem que falou isso aqui? Deixa eu ver. Richard Dawkins. Ele falou o seguinte: Apocalipse é uma obra literária composta com um cuidado e uma habilidade impressionante. Então o autor tinha a habilidade de fazer isso. Não há dúvidas de que João teve essas experiências visionárias. Isso é visionário. Experiência sobrenatural era chamada naquela época de experiência visionária, que era uma experiência que a pessoa não via só o que estava acontecendo na terra, mas ele viu o que estava acontecendo nas regiões celestiais, ele via o que estava acontecendo na sala do trono, quando ele vê o cordeiro sentando no trono lá. Isso era uma visão visionária, que hoje a gente chama de sobrenatural, que para eles não era tão sobrenatural assim, porque era muito comum essas coisas acontecerem. Então João teve toda essa visão extraordinária, visionária, mas ele teve todo um cuidado de como ele iria transmitir isso, porque ele não queria só falar, essa aqui é a minha experiência. Eu vi o capeta, eu vi anjo brigando, eu vi todo mundo se matando lá nas regiões celestiais, o capeta caiu na terra, o dragão perseguiu a mulher. Ele não estava querendo só falar isso, como era a experiência dele, mas ele queria traduzir essa experiência. E ele faz isso com todo um cuidado, com uma linguagem que o povo na época entendia, que para nós, a gente está 2026 anos à frente, a gente não vai entender. Por isso que a gente precisa estudar o contexto, estudar Apocalipse como uma obra literária, uma obra de arte. E aí Richard Dawkins vai falar isso, né? Que olhando para toda a obra, certamente ele teve um longo processo de escrita para fazer toda essa estrutura que a gente tem hoje. Ele não quis só transmitir a sua experiência pessoal, mas ele quis tornar ela compreensível, porque não diz respeito somente a ele se exaltar. Nossa, eu tive uma experiência, olha o meu testemunho. Não, aquilo ali era também uma carta pastoral, a gente vai ver isso também. Então, tem várias coisas envolvidas. Então, a última característica, né, o último estilo literário aqui que a gente vai ver é a carta ou epístola. Vou colocar a carta. Na sequência, então, ele começa revelação de Jesus Cristo. Revelação já é um estilo literário, já é um tipo de escrita. Revelação de Jesus Cristo, feliz aqueles que guardarem as palavras dessa profecia, já é um outro estilo literário. E aí, na continuação, nos versículos 4 e 6, de 4 a 6, ele vai falar o seguinte: ele vai começar uma saudação típica de do estilo literário de uma carta. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então ele começa a fazer essa saudação típica de uma carta. Então a gente tem 3 estilos literários percorrendo toda a carta ali, que vai exigir da gente um pouco mais de atenção quando a gente chega diante dela. Só que essas coisas, elas não estão em toda a obra. São uma parte epístola, uma parte profecia, depois volta a epístola de novo e tudo isso aí. A escrita em forma de carta, em algumas partes, nos ajuda a identificar o seu público original. Por exemplo, se João não tivesse usado
do estilo literário de carta, tivesse só falado da linguagem apocalíptica, a gente nunca saberia que ele estaria escrevendo para 7 igrejas. Porque a gente só ia ter as visões, o cordeiro vencendo o anticristo e tudo mais. A gente não sabia para quem ele estava escrevendo. Então, João já ajuda a gente a identificar isso, porque ele escreve em forma de carta e está saudando os leitores originais. E os leitores originais são as 7 igrejas. Apocalipse, originalmente, apesar de ter uma mensagem talvez atemporal, que serve para todas as épocas, o público original dele específico eram as 7 igrejas. Tudo que ele fala depois é para 7 igrejas, mas serve para nós também de alguma forma, porque diz respeito ao plano de redenção de Deus, e isso nos interessa demais. Então ele vai identificar os problemas específicos daquelas comunidades, que é típico de uma carta também, quando Paulo vai falar, ele vai falar, ó, lá em Coríntios, por exemplo, está tendo divisão entre vocês, está tendo briga e tudo mais, então tudo isso tem a ver com carta, né? E aí tem um outro teólogo chamado Ramsey Michaels, que ele diz o seguinte: se Apocalipse é uma carta, não se parece com nenhuma outra carta que a gente vê. Se Apocalipse, se o livro é um Apocalipse, não se parece com nenhum outro Apocalipse. Se é uma profecia, é singular entre todas as profecias. Ou seja, Apocalipse é um livro assim extraordinário. Ele é um livro maravilhoso. Por último, para a gente encerrar, uma outra coisa que as pessoas confundem muito é que Apocalipse é escatologia. E vice-versa. Só que Apocalipse não é escatologia. Por quê? A gente já viu Apocalipse como uma obra literária. Então, Apocalipse é uma obra literária. Escatologia é um ramo do estudo da teologia. Então, a gente vai ter eclesiologia, que é o estudo da igreja, formato, governança, como deve ser uma igreja. A gente chama de eclesiologia. A gente vai ter soteriologia, que é um ramo da teologia que estuda como Deus salva, como que Deus age, salvação, fé, arrependimento e tudo mais. A gente vai ter demonologia, que é o estudo sobre os demônios. Escatologia é um tópico da teologia destinado a estudar os eventos do fim. Então, escatologia vem de escatom, que é as últimas coisas. Então, o foco da escatologia é identificar dentro de cada livro quais são os aspectos que dizem respeito às últimas coisas. Então, isso aqui é Apocalipse? Não, que Apocalipse é um estilo de escrita. Escatologia é um método de estudo, é coisas totalmente diferentes. A escatologia, ela é um campo de estudo da teologia sistemática, então ela vai fazer parte de uma obra chamada Teologia Sistemática, que é, como a gente já viu lá nas primeiras aulas, é uma forma, é um sistema que organiza as doutrinas. Então, por exemplo, lá no livro de Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre salvação, sobre escatologia, sobre eclesiologia. Então, tem todos esses assuntos misturados ali, acontecendo ao mesmo tempo. O que a teologia sistemática faz? Ela chega e ela separa, ó, eclesiologia é isso, escatologia é isso, e eu falei a outra mesmo? Soteriologia é isso. Ele organiza as doutrinas, mas nas cartas aqui está tudo junto, misturado.
A escatologia, ela tem como objetivo compreender o que é o juízo final, o que é o arrebatamento, o que é a ressurreição, o que é a volta de Jesus. Então ela vai chegar, esse método de estudo vai chegar diante da obra literária de Apocalipse e vai procurar estudar o que Apocalipse está falando sobre arrebatamento, que é a mesma coisa que vai estar falando em Tessalonicenses, vai falar sobre eclesiologia, tem a ver com a prática da igreja, que tem a ver com as 7 igrejas ali, como elas deveriam se comportar e tudo mais. Por isso que a gente não pode confundir. Apocalipse não é escatologia. Só que as últimas coisas, elas começam na ressurreição. Isso é uma outra forma de entender errado, que a gente tem muito. A gente acha que escatologia é só um negócio que fala lá do fim, tudo mais, milênio. Só que não. As últimas coisas, elas começam na ressurreição de Jesus. Jesus inaugura o fim dos tempos. Nós estamos vivendo os fins dos tempos já. Desde a ressurreição até a segunda vinda de Jesus é o fim dos tempos. Só que fim dos tempos não quer dizer o fim desse mundo, vai ser tudo destruído, não. O fim dos tempos diz respeito ao fim dessa era. Essa era marcada por pecado, corrupção, violência. Isso, o fim dos tempos é o fim desse tempo, o fim de tudo isso, para começar uma nova era, uma era que a gente vai chamar de milênio, onde essas coisas não vão mais existir. Só que em Apocalipse está recheado de últimas coisas. Então elas também vão andar juntos de mão dadas ali. Não tem como não olhar para Apocalipse e não enxergar a escatologia ali. Mas o ponto que eu quero trazer é que são coisas diferentes. Então, para a gente concluir, e aí lá no PDF que eu mandei vai ter muito mais coisa. É que não dá tempo da gente ver tudo. Para a gente concluir, então, que no judaísmo sempre existiu uma ideia de 2 eras. A gente vai ver muito isso no livro de Hebreus. Para eles, a história ela não era cíclica, igual a gente vê no Espiritismo, onde a pessoa morre, ela vai reencarnar em outra coisa e aí vai se repetir. Não, a história ela é linear, ela tá indo para algum lugar, tem um ponto final e começa uma outra coisa, que seria essas divisões das eras, né? Existe essa era escravizada pelo pecado, mas ela vai ter um ponto final e ela vai continuar, ela não vai se repetir e ficar se repetindo, não. Ela vai para um lugar que a gente não tem a mínima ideia do que é. Então a história ela se move para frente, ou seja, essa era vai ter um fim e vai se iniciar uma nova. Céus e terra passarão é uma linguagem para dizer que o presente sistema pecaminoso será removido e uma nova ordem será estabelecida. O verdadeiro desejo da escatologia é entender quando essa nova era começa. Então, a essência do estudo da escatologia, ela não é descobrir quem é o anticristo, quando vai ser o arrebatamento, nada disso. Mas ela quer entender quando é que Jesus volta e a gente vai viver com ele para o resto da vida. A essência da escatologia é um amor pela presença de Jesus e não uma identificação de quem vai ser o quê no fim dos tempos. A verdadeira escatologia ela tem como combustível o desejo ardente pela presença de Deus. Então, Apocalipse não é escatologia, mas ele está recheado de como Deus vai voltar a habitar no nosso meio. O Apocalipse de João é a obra mais complexa do Novo Testamento. Richard Bauckham diz o seguinte a respeito do Apocalipse. Apocalipse é um livro de teologia profunda, de uma percepção profética intensa e de um grande mérito literário. Ele inspirou mártires, deu asas à imaginação de artistas, visionários e compositores de música,
deu base à crítica, deu base à opressão, deu base à corrupção, a guerras, à corrupção da igreja, à corrupção no governo, mas manteve viva a esperança e a resistência nas situações mais desesperadoras. Ou seja, Apocalipse, ele tem a ver, ele é um livro sobre esperança, porque lembra lá, Isaías e Jeremias, eles são num contexto de exílio. Então é tipo assim, ó, a gente perdeu nossa terra, perdemos tudo, estamos exilados, é o nosso fim. O que acontece? Isaías tem uma visão de Deus sentado no trono, como se estivesse falando assim, ó, calma que eu estou no controle. A história não termina desse jeito. Jeremias a mesma coisa, ele tem a visão lá dos seres celestiais lá ao redor do trono, num contexto de exílio, é como se Deus estivesse falando para ele assim, calma, que a história não termina dessa forma. Apocalipse como profecia tem a ver com isso. João está lá na ilha de Patmos, o Império Romano invadindo a igreja por meio das seduções lá, das coisas comuns da vida, como dinheiro, influência, status social e tudo mais. E aí João está vendo aquilo ali, e aí ele começa a ter uma visão de como tudo vai vir, anticristo e Babilônia, e como o Império Romano escravizava as pessoas, violência e tudo mais. E é como se Deus estivesse falando assim, calma, João, a história não termina desse jeito. Aí o capítulo 4 e 5, ele vai estabelecer o fundamento de como a gente vai ler Apocalipse. Se a gente pula o capítulo 4 e 5, a gente só vai ver destruição, caos e morte. Mas o capítulo 4 e 5 vai mostrar, ó, aqui o cordeiro que foi morto, ele está sentado, Deus está passando toda a autoridade para ele, é ele quem governa, é ele quem é o responsável por abrir os selos, ou seja, toda a história está no controle de Deus. Então, João, calma aí que a história não termina desse jeito. Por isso que Apocalipse, durante toda a história, além de dar base para as pessoas fazerem coisas ruins, é o livro que permaneceu acendendo a esperança dos cristãos, onde diante da opressão, das guerras e tudo mais, eles olham para Apocalipse e falam, opa, não termina assim. É isso que mantém a nossa esperança acesa. Aí ele continua dizendo, Apocalipse não pode ser visto somente como uma das melhores obras literárias do Novo Testamento, mas também como uma das maiores realizações teológicas do cristianismo primitivo. Ou seja, Apocalipse não é só difícil, é a maior obra de arte de todo o cristianismo primitivo, que ninguém conseguiu escrever algo dessa forma. Ninguém teve a experiência que João teve. E é nesse livro que a gente vai mergulhar. Então hoje, funciona a caneta, por favor. Hoje, a aula de hoje é para a gente entender o seguinte. Revelação de João como uma obra literária. A gente precisa entender diante de qual texto nós estamos, para a gente conseguir interpretar ele. Então a ideia desse estudo de Apocalipse não é a gente ficar falando, quem vai ser o anticristo? Quando vai ser o arrebatamento? Não, a gente vai olhar para o Apocalipse como ele é, como João queria que ele fosse entendido. Então, como obra literária, Apocalipse, revelação, é sobre Deus tirando o véu e mostrando como a história vai terminar. Como essa era de violência, opressão e tudo mais, ela vai terminar e vai iniciar uma nova era. E para isso, a gente vai ter o estilo literário de Apocalipse, profecia, epístola, a gente vai ter adoração, uma outra forma de escrita, a gente vai ter poesia, metáfora, eu acho que não é um estilo literário, né? Mas é uma característica, é uma forma de expressar alguma coisa. Então, além desses estilos literários, a gente vai ter símbolos, metáforas, hipérboles.
que é a hipérbole? É quando é algo muito exagerado. Só que está falando... Tipo assim, é como se eu chegasse domingo e falasse, nossa, todo mundo veio na aula de teologia. Mas esse todo mundo é todo mundo da igreja ou todo mundo que está acostumado a vir em todas as aulas, entendeu? Então eu uso uma hipérbole e falo assim, todo mundo veio na aula. Isso é uma hipérbole, estou exagerando algo, mas que às vezes não diz respeito a todo mundo, mas um grupo específico de pessoas. Todo mundo daquele grupo esteve presente. E às vezes João vai falar sobre, aconteceu um negócio, sei lá, uma perseguição em todo o mundo. Mas que mundo é esse? O mundo conhecido daquela época ou o globo terrestre como nós temos hoje? Isso é uma das coisas que a gente vai ver. Hoje, então, é isso. É a gente entender diante de qual livro nós estamos. É um livro que contém tudo isso aqui, mas que ele se trata de esperança. Beleza? Ficou um pouquinho mais claro, seu Luiz? Mais ou menos? Pode falar qual que é a dúvida. É um negócio muito complexo. Estudar esse livro aí, a gente sabe que é. Mas a gente aprendeu a vida inteira que o Apocalipse é um livro de revelação. Então não está de tudo errado. Não. Então tem muito a ver com revelação, né? Aliás, tem realmente mesmo. Né? É uma revelação. Apocalipse é uma revelação. Mas não é uma revelação de quem é o anticristo. É uma revelação de quando vai ser o arrebatamento. Uma revelação de quem é a Babilônia. Hã? Mas é uma revelação de como Deus vai derrotar o mal. É uma revelação do fim da história. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, que é uma revelação realmente das últimas coisas também, né? Não bate Exatamente. muito forte nisso? Que é uma revelação das últimas coisas? Sim. Tanto que João vai falar isso mais para frente, né? A revelação das coisas que estão por vir, né? Que diz respeito ao fim. E aí onde vai entrar a escatologia, como método de estudo. Mas Apocalipse ele não é escatologia, porque são coisas diferentes. Mas dentro de Apocalipse tem muita escatologia. Gente, pode perguntar. Não cheguem na próxima aula com dúvida, que a gente vai entrar no contexto contexto histórico, social e econômico, para a gente entender por que João fala sobre bestas e mar e sobre várias coisas. Sobre a literatura judaica, os outros apocalipses, eles fazem parte dessa teologia que foi descobrindo novos manuscritos, ou isso já estava presente na história da igreja antes? Já estavam. Alguns foram descobertos depois, com as escavações e tudo mais, descobriram os pergaminhos lá, mas alguns apocalipses já faziam parte do povo do Novo Testamento. Tanto que eles usavam para fazer comparações, né? Então eram literaturas que já fazia. Por exemplo, o livro de Enoque, ele não é um apocalipse, mas tem uma linguagem apocalíptica absurda, assim. E é um livro que é usado por Judas, e tem mais um que usa ele agora. Se não me engano, Paulo vai usar também, de certa forma, assim. Então já era um livro daquela época lá, né? Que depois, com toda a destruição, foi enterrado e descobriram ele depois, mais para frente. Mais alguém quer perguntar? Não? Então vamos lá. Não sei nem por onde começar. Vou começar por aqui. Indicações de livros. Esse livro aqui é Estudos do Novo Testamento. Então é um panorama
dos estudos de cada livro da Bíblia. E aí um dos capítulos vai ser sobre Apocalipse, que eu usei. Então ele vai dar um panorama de todos os debates sobre Apocalipse. Apocalipse é um estilo literário apocalíptico, é uma profecia, é uma carta? Qual é o debate sobre isso? Ele vai dar um resumo. Um resumo dos debates a respeito do contexto social. Era um contexto de perseguição? Era um contexto de uma vida comum que estava acontecendo, não tinha perseguição nenhuma? Vai resumir todos esses debates. E aí ele também vai apresentar novas leituras a respeito de Apocalipse. Então, na próxima aula, que é a segunda aula, a gente vai ver que já tem uma leitura feminista de Apocalipse, tem uma leitura política de Apocalipse, e a gente vai ver como eles interpretam Apocalipse dentro dessas ideologias, né? Então é muito bom esse livro do Scott McKnight com o Nijay Gupta. Aí tem esse aqui, é igual, só que ele é do Scott também, só que é com o Grant Osborne. Eles vão falar a mesma coisa com linguagem diferente. Então esse aqui ele vai dar mais ênfase no contexto social, e ali eles vão vão gastar mais energia falando sobre o tipo de literatura que é Apocalipse. Eles falam da mesma coisa. Eles vão abordar os mesmos assuntos, só que eles vão gastar mais tempo falando sobre uma coisa do que outra. Sobre todos os livros do Novo Testamento também. É um que eu usei. Richard Bauckham, muito, estou usando ele demais. Teologia do livro de Apocalipse, é onde ele vai apresentar tudo isso que eu mostrei também. Apocalipse como uma literatura, como profecia, como uma carta. Só que aí ele vai lidar com o texto como ele realmente é. O personagem principal de Apocalipse não é o anticristo, é Jesus. E é a vitória de Jesus sobre o mal. Então ele vai olhar todos os capítulos e ver como Jesus é apresentado nesses capítulos, que esse é o ponto central. Porque o capítulo 4 e 5 estabelece Jesus como centro. Então nos outros, ele vai nos ajudar a identificar Jesus como sendo o cordeiro vitorioso ali. Nossa, esse livro aqui é sensacional. Baseado nele, Michael Gorman escreve esse aqui, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. É outro livro que eu estou usando muito. Testemunho e Adoração Insível, Seguindo o Cordeiro rumo à Nova Criação, onde ele vai lidar também com Jesus como centro de Apocalipse. Então ele vai mostrar como Jesus era adorado, como ele queria ser adorado no meio do caos, como se manter fiel e tudo mais. Muito bom. Esse é um dos livros que o pessoal mais usa, é aquele ali. Então esses são livros panorâmicos, né? Esse aqui também. Apocalipse para Dissidentes, é o chamado profético para uma igreja contracultural. O Scott ele vai mostrar, esqueci o método que ele vai usar, mas não é o método simbólico de falar, não, a gente tem que encontrar o anticristo em cada época, não. É um outro método que ele vai falar assim, que a gente precisa ter aquela cosmovisão apocalíptica da nossa realidade, onde a gente precisa ver que a Babilônia não é um lugar específico, mas é um sistema cósmico que escraviza pessoas, que desumaniza as pessoas, e a gente precisa entender isso como uma característica da Babilônia e lutar contra isso. Então ele vai falar mais sobre como a gente fazer justiça no nosso tempo, sem deixar de adorar Jesus, assim. Nossa, é muito mais didático, muito mais didático. Aqueles três ali é os que eu indico para começar. Do Richard, do Scott e do Michael Gorman. Aí aqui vai entrar num campo um pouco mais tenebroso. Comentário bíblico. A gente vai ter esse pequenininho do N.T. Wright, assim, nossa, muito bom, muito gostoso de ler, muito simples. Não chega a ter 200 páginas, mas ele vai também lidar com Jesus como o centro de todas as coisas. Então ele vai falar a vitória do Cordeiro, como Jesus está agindo diante
de cada situação, como ele se mantém presente ali e tudo mais. Nossa, é muito bom, assim, muito simples de entender. Na parte técnica, eu estou usando eles para todas as aulas, tá? Não é só para essa não, pelo amor de Deus, senão não... Faces do Antigo Testamento é igual aquele que eu mostrei dos estudos do Novo Testamento, só que do Antigo. E é da onde eu tirei um capítulo específico explicando, onde eles explicam o que é uma profecia, o que era uma literatura apocalíptica do Antigo Testamento e o que era uma profecia. Aí eu tirei boa parte de lá, é do David Baker e do Bill Arnold. Novo Testamento e o Povo de Deus, do N.T. Wright. Aqui é um livro bem técnico, onde ele vai explicar os vários tipos de literatura que tinha na época. E aí uma delas é o apocalíptico, né, a literatura apocalíptica. Ele vai explicar o que é isso em um dos capítulos, é da onde eu tirei algumas coisas. Outro comentário, e esse comentário é sensacional, é comentário histórico-cultural, do Craig Keener. Ele não está preocupado em falar assim, o anticristo vai ser o Papa. Ele não quer fazer uma exegese ali para definir o que é. O comentário histórico-cultural tem a função de mostrar para o leitor como era entendido esses temas dentro daquele contexto social, dentro da cultura, do pensamento deles. Então é muito bom de ler, porque ele vai apresentar assim várias coisas. Falar, na literatura judaica era assim, 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 os rabinos entendiam assim e tal. E então ele começa a ampliar tudo o nosso conceito. James Dunn, Unidade e Diversidade do Novo Testamento, eu tirei um dos capítulos onde ele explica o que é, que ele vai falar que o cristianismo ele é uma comunidade apocalíptica, porque ele surge no contexto de fim dos tempos, que o fim dos tempos começa em Jesus. Então o cristianismo já nasce dentro desse pensamento apocalíptico, de que Jesus iria voltar e tudo mais. E aí dentro disso ele vai explicar como a comunidade cristã naquela época pensava de forma apocalíptica. Aí eu tirei um pouco desse aqui também para as próximas aulas. E o último, também do N.T. Wright, que é o Novo Testamento em seu mundo. Aí aqui ele vai passar de carta em carta do Novo Testamento. É um mini sim, porque não é um comentário exegético. O comentário dele é apresentar o contexto cultural e histórico ali de cada carta. O foco dele é apresentar o contexto histórico de cada carta. O que estava acontecendo, onde ficava o quê, geografia e tudo mais. E aí ele dá um panorama do que uma carta vai estar falando. No caso de Apocalipse, ele vai mostrar o que João queria dizer em tudo que ele escreveu, que é a questão de viver fielmente seguindo Jesus, não ceder às tentações do Império Romano. Aí ele vai apresentar quais eram elas e tudo mais. É de onde eu tirei algumas coisas também, bastante coisa da próxima aula. Certo? Gente, não vem com dúvida para a próxima aula, por favor. Essa aula aqui é muito importante para as próximas. Então, pode me mandar mensagem lá no grupo ou particular, assim, pode mandar mesmo que eu respondo, para a gente conseguir entender Apocalipse como ele é, não como a gente tem essas imagens modernas de Apocalipse. Beleza? Obrigado e terminamos.